Enquanto o mundo olhava para Nova York e Caracas, em Brasília, o clima era de velório e frenesi. A queda e a prisão de Nicolás Maduro não são apenas um evento de política externa para o Brasil, são uma bomba relógio na política interna. Durante anos, o governo brasileiro caminhou sobre uma linha tênue, mantendo relações diplomáticas e, muitas vezes, amistosas com o regime venezuelano, sob a justificativa da autodeterminação dos povos e da integração regional. Agora, com Maduro condenado como um criminoso comum por tráfico internacional e terrorismo, essa política de amizade estratégica cobra o seu preço. O Palácio do Planalto amanheceu cercado de jornalistas exigindo respostas. A oposição sente o cheiro de sangue na água. A pergunta que ecoa nos corredores do poder não é como ajudaremos a Venezuela, mas sim como o governo brasileiro explicará o apoio dado a um homem que agora cumpre prisão perpétua nos Estados Unidos da América. Hoje, vamos analisar como esse evento histórico vira a mesa da política brasileira e coloca a nossa própria soberania em debate. O primeiro impacto real não é ideológico, é físico. Acontece no estado de Roraima, a cidade de Pacaraima, que por anos serviu como a porta de entrada para refugiados famintos fugindo do regime, agora vive um fenômeno inverso e caótico. Com a queda do ditador, milhares de venezuelanos que viviam no Brasil correm para a fronteira, querendo voltar para casa na esperança de reconstruir suas vidas e recuperar propriedades confiscadas. A Polícia Federal e o Exército Brasileiro estão em alerta máximo. O fluxo descontrolado de retorno pode travar as estradas e criar uma nova crise humanitária, agora de saída. Mas para a economia brasileira, o cenário é de cobiça. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e as grandes construtoras brasileiras, que no passado lucraram bilhões com obras na Venezuela, muitas das quais nunca foram pagas ou terminadas, veem uma segunda chance de ouro. A Venezuela precisará ser reconstruída do zero: estradas, pontes, redes elétricas. O Brasil quer ser o pedreiro dessa obra. O Ministério da Fazenda já estuda linhas de crédito para exportar serviços brasileiros para o novo governo de transição em Caracas. A retomada da compra de energia da hidrelétrica de Guri para abastecer Roraima, que era instável, agora pode se tornar garantida. Economicamente, a queda de Maduro é vista pelos empresários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo como a reabertura de um mercado consumidor vizinho que estava morto. O Brasil quer vender comida, cimento e tecnologia para a nova Venezuela, e a corrida para chegar lá antes dos americanos já começou. O impacto político mais devastador recai sobre os ombros do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Historicamente, o Partido dos Trabalhadores manteve laços de solidariedade com o chavismo. Declarações antigas do presidente elogiando a democracia venezuelana ou minimizando os abusos de Maduro estão sendo resgatadas e viralizadas na internet a cada minuto. A prisão de Maduro nos Estados Unidos da América coloca a diplomacia brasileira em um beco sem saída humilhante. Se o presidente condenar Maduro agora, será acusado por sua base mais radical de traição e de ceder ao imperialismo americano. Se ele mantiver o silêncio ou criticar a prisão, será massacrado pela opinião pública moderada e pela oposição, que o acusará de ser cúmplice de um narcotraficante condenado. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, trabalha em notas oficiais vagas, pedindo paz e respeito às leis, tentando ganhar tempo, mas a imagem internacional do Brasil sofre. A liderança que o Brasil tentava exercer na América do Sul fica enfraquecida. Como o Brasil pode liderar o continente se foi o último a abandonar o barco de um ditador que caiu? Nos bastidores, fala-se em uma reforma ministerial para afastar figuras ligadas à esquerda mais ideológica e tentar uma aproximação pragmática com o novo governo venezuelano, antes que os Estados Unidos da América ocupem todo o vácuo de poder. Enquanto o Palácio do Planalto tenta conter os danos, no Congresso Nacional, a oposição política vive o seu momento de maior euforia em anos. Para os partidos de direita e centro-direita brasileiros, a imagem de Nicolás Maduro com um macacão laranja de presidiário nos Estados Unidos da América não é apenas o fim de um ditador estrangeiro, é a munição política perfeita para atacar o governo atual do Brasil. O discurso está pronto, nós avisamos. Líderes da oposição na Câmara dos Deputados e no Senado
Senado Federal já começam a coletar assinaturas para a abertura de comissões parlamentares de inquérito. O objetivo é investigar a fundo as relações passadas entre o governo brasileiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o regime venezuelano. Eles querem saber se dinheiro do contribuinte brasileiro foi usado para financiar um governo que agora é oficialmente classificado como um narco-estado pela Justiça Internacional. A estratégia é clara: usar a condenação de Maduro para desgastar a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seus aliados, associando-os à corrupção e ao crime organizado internacional, visando as próximas eleições municipais e nacionais. A tribuna do Congresso se tornará um tribunal paralelo, onde o governo brasileiro será julgado por suas amizades perigosas. Nas ruas e nas redes sociais do Brasil, a reação reflete a profunda polarização que divide o país. Não há um sentimento único, mas um choque de narrativas. Para uma metade do Brasil, a prisão de Maduro é motivo de celebração e alívio. Em grupos de família e redes sociais, circulam memes e mensagens de vingança histórica. O sentimento é de que a justiça finalmente foi feita contra um tirano comunista, que servia de espantalho na política brasileira. Muitos veem na ação americana um exemplo que deveria ser seguido no Brasil contra políticos locais acusados de corrupção. O medo constante de que o Brasil virasse uma Venezuela é substituído por um sentimento de vitória ideológica. Para a outra metade, o sentimento é de desconfiança, medo e revolta silenciosa. Muitos eleitores da base do governo veem a operação americana como uma violação inaceitável da soberania de um país latino-americano. O argumento não é a defesa de Maduro como pessoa, mas a defesa do princípio de que os Estados Unidos da América não podem ser a polícia do mundo. Nas universidades e sindicatos, o debate gira em torno do imperialismo jurídico e do temor de que o Brasil possa ser o próximo alvo se desafiar os interesses de Washington na Amazônia ou no pré-sal. E há, claro, o brasileiro comum, que está mais preocupado com o preço do arroz do que com a geopolítica. Para esse cidadão, a pergunta é prática: a queda de Maduro vai melhorar a minha vida? Há uma esperança cautelosa de que, com a Venezuela voltando a produzir, a pressão migratória sobre as cidades brasileiras diminua e o comércio regional melhore a economia. Mas há também o receio de que o Brasil tenha que pagar a conta da reconstrução vizinha enquanto enfrenta seus próprios problemas internos. A queda de Nicolás Maduro encerra um ciclo de 2 décadas na política externa brasileira. A política de paciência estratégica e neutralidade, muitas vezes usada para acobertar uma simpatia ideológica pelo chavismo, não é mais possível. O mundo mudou na madrugada de 3 de janeiro de 2026. O Brasil agora se vê forçado a escolher um lado de forma definitiva. Não pode mais tentar agradar a Washington e a Caracas ao mesmo tempo. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta o seu maior desafio diplomático. Precisa condenar os crimes de seu antigo aliado para manter a credibilidade internacional, mesmo que isso custe o apoio de sua base mais radical internamente. O Brasil precisa decidir se será um protagonista na reconstrução democrática da Venezuela, liderando o processo na América do Sul, ou se assistirá passivamente enquanto os Estados Unidos da América redesenham o mapa de poder no nosso próprio quintal. Uma coisa é certa: o fantasma de Maduro continuará assombrando os corredores de Brasília por muito tempo, e a conta política dessa aliança quebrada acabou de chegar. Esta foi a análise do impacto direto dessa crise histórica dentro da nossa própria casa. A política brasileira nunca mais será a mesma depois disso. Agora é a sua vez de falar. Como você se sente com essa notícia? Você acha que o governo brasileiro deve pedir desculpas pelo apoio dado a Maduro no passado? Ou acredita que o Brasil deve condenar a interferência americana? Deixe sua opinião nos comentários. Escreva mudança se você acha que isso é bom para o Brasil, ou preocupação se você teme as consequências políticas por aqui. E não se esqueça, curta o vídeo para fortalecer nosso jornalismo independente e inscreva-se no canal. A história está acontecendo agora e nós vamos continuar cobrindo cada detalhe.